Eu não sabia que minha vida mudaria completamente em um instante, mas foi exatamente isso que aconteceu há 19 anos. Meu nome é Clara, e minha história é uma mistura de traição, amor inesperado e segredos que demoraram quase 2 décadas para serem revelados. Tudo começou numa tarde tranquila de primavera. Eu estava casada com Eduardo havia 6 anos. Embora nosso casamento não fosse perfeito, acreditava que era só uma fase. Até que minha irmã, Alice, veio nos visitar. Ela sempre foi o tipo de pessoa que chamava atenção, linda, confiante e cheia de energia. Eu admirava muitas coisas nela, mas também sabia que sua personalidade podia ser imprevisível. Na época, Alice tinha uma filha de apenas 2 anos, Sofia. Ela nunca revelou quem era o pai, mas parecia amá-la profundamente, mesmo que tivesse dificuldade em manter a estabilidade necessária para criar uma criança. Alice passou algumas semanas em nossa casa enquanto tentava organizar sua vida como ela dizia. Mas ao final dessa visita, ela e Eduardo simplesmente desapareceram. Sem um bilhete, sem um aviso. Apenas foram embora, deixando Sofia comigo. Foi um choque. Meu mundo desmoronou. Como podia minha própria irmã fugir com meu marido? E por que eles deixaram Sofia? Enquanto chorava e tentava juntar os pedaços da minha vida, tomei uma decisão. Eu não abandonaria aquela menininha. Sofia não tinha culpa das escolhas de sua mãe, e não importava que não fosse minha filha biológica. Ela agora era minha responsabilidade. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Eu estava emocionalmente destruída, mas precisava ser forte por Sofia. As noites eram solitárias e muitas vezes chorei em silêncio após colocá-la para dormir, mas ao mesmo tempo cada sorriso dela me dava força. Aprendi a ser mãe, mesmo que não estivesse preparada para isso. Descobri uma rede de apoio entre amigos e vizinhos que me ajudaram a construir uma nova rotina e superar os desafios. À medida que o tempo passava, Sofia se tornou o centro da minha vida. Eu fiz questão de dar a ela tudo o que eu podia: amor, educação e um lar seguro. Ela era curiosa e cheia de perguntas sobre o mundo. Com o tempo também surgiram as perguntas sobre sua mãe e seu pai. Eu sempre fui honesta, mas cuidadosa em como abordava o assunto. Disse que sua mãe a amava, mas não estava pronta para ser mãe, e que eu a tinha acolhido com todo o meu coração. Minha própria vida pessoal ficou em segundo plano. Eu tive algumas oportunidades de recomeçar em relações amorosas, mas nunca consegui confiar completamente em outra pessoa. A sombra da traição ainda pairava sobre mim. Mesmo assim, encontrei alegria em outras áreas, no trabalho, nas amizades e, claro, em cada momento compartilhado com Sofia. Os anos passaram mais rápido do que eu imaginava. Sofia cresceu e se tornou uma jovem impressionante, cheia de sonhos e determinação. Quando ela decidiu que queria ir para a faculdade, eu fiz tudo o que pude para apoiá-la. Mas foi durante o último ano antes de sua formatura que algo inesperado aconteceu. Sofia encontrou uma caixa antiga que eu tinha guardado. Dentro dela estavam cartas e fotos de Alice. Eu não tinha coragem de jogar fora, mesmo depois de tudo. Ao ver aquilo, Sofia ficou curiosa. Ela disse que queria encontrar a mãe biológica e obter respostas. Embora meu coração apertasse com a ideia, eu sabia que não podia impedi-la. Aquilo fazia parte do crescimento dela. Com a ajuda das redes sociais, encontramos uma pista sobre Alice e Eduardo. Eles estavam vivendo em um pequeno vilarejo, longe da cidade grande. Decidimos viajar até lá, e eu acompanhei Sofia, embora estivesse cheia de dúvidas e receios. Como seria esse reencontro? Eu não sabia o que esperar. Quando chegamos, fomos recebidos por um silêncio desconfortável. Alice abriu a porta e por um momento ninguém disse nada. Ela parecia surpresa e ao mesmo tempo assustada. Eduardo estava ao fundo, com um olhar vazio. Sofia foi a primeira a falar. Disse que queria entender por que tinha sido deixada para trás e como eles puderam abandoná-la. Alice começou a chorar. Ela explicou que havia sido egoísta e imatura. Disse que acreditava que Sofia estaria melhor comigo, mas que isso não justificava o que fez. Eduardo, por sua vez, quase não falou. Ele parecia um homem derrotado, carregando o peso das escolhas erradas que fez. Durante horas eles conversaram. Sofia perguntou sobre seu passado, sobre como era sua mãe antes de tudo, e por que Eduardo decidiu ir embora. As respostas nem sempre foram satisfatórias, mas, de alguma forma, ajudaram a fechar algumas feridas abertas. Para mim foi um momento de reflexão. Enquanto observava Sofia e Alice tentando reconstruir algum tipo de relação, percebi que meu papel na vida de Sofia tinha sido maior do que eu imaginava. Eu não era apenas quem a criou. Eu era sua mãe, no sentido mais verdadeiro da palavra. Depois daquele reencontro, as coisas não voltaram ao normal de imediato.
Sofia começou a visitar Alice de vez em quando, e as duas estavam lentamente reconstruindo um vínculo. Alice parecia estar tentando mudar, embora fosse evidente que o arrependimento fazia parte de cada gesto e palavra que dizia. Eduardo, por outro lado, permaneceu distante. Ele nunca conseguiu estabelecer uma conexão com Sofia, e logo deixou claro que não queria se envolver mais profundamente. Talvez o peso da vergonha fosse grande demais. Eu também enfrentei um turbilhão de emoções após aquele encontro. Em alguns momentos, sentia raiva renovada por tudo que haviam feito. Em outros, sentia uma estranha compaixão por Alice. Ela parecia uma mulher quebrada, tentando juntar os pedaços de uma vida cheia de escolhas erradas. A terapia me ajudou a lidar com esses sentimentos contraditórios. Pela primeira vez, eu percebi que não precisava carregar o peso da traição para sempre. Perdoar não era para eles, mas para mim mesma. Hoje nossa vida está diferente. Sofia ainda mantém contato com Alice, mas nosso laço continua inabalável. Eu finalmente aprendi a deixar o passado para trás e permitir que a vida siga seu curso. Não houve um final perfeito, mas houve crescimento, compreensão e, acima de tudo, amor. Porque no fim das contas, é isso que realmente importa. Sofia está prestes a se casar agora, e cada momento que compartilho com ela é uma prova de que tomei a decisão certa. Alice será convidada para o casamento, e eu sei que isso significa muito para Sofia. Apesar de tudo, ela conseguiu encontrar espaço em seu coração para dar uma segunda chance à mãe biológica. E eu, bem, continuo sendo a pessoa que ela sempre chama de mãe. A vida não é perfeita, mas aprendi que não precisa ser. O importante é como escolhemos seguir em frente, mesmo depois das maiores adversidades. E eu escolhi o amor por mim, por Sofia e pela vida que construímos juntas.